não acho que ele dava como fava contada vencer o álbum, não. Eu acho que ele acreditava que ele teria o mesmo ritmo do álbum. E ele não tem. Carlos Sainz analisa a situação na Williams. Abre aspas. Primeira metade do ano é quase para esquecer. O espanhol foi 10º em Montreal, né, no Canadá, e conseguiu uma unidade de ponto, mas admitiu que está passando por uma fase frustrante. De fato, a fase dele é frustrante se a gente olhar o histórico do cara, né? Uhum. Ele tava na Ferrari até um mês atrás e agora ele tá nessa Williams sofrendo para pontuar enquanto vê o companheiro de equipe dele fazendo 3 P5 na temporada, Sim. né? Então, tipo assim, o Sainz, eu diria que ele nem tá tão mal do ponto de vista de quantas vezes ele pontuou no ano, por exemplo, É, quantas vezes ele então, ficou no top 10. O problema é que quando ele fica no top 10, ele fica lá pra em baixo. décimo. E quando o álbum fica no top 10, ele fica lá pra O cima. álbum ganha a prova. Exatamente. Sim. Aí acaba sendo difícil, né? E o Sainz é um cara que, nesses últimos anos de carreira aí, ele não toma atraso de companheiro nenhum. De fato, Tipo verdade. assim, ele pode perder, mas eu não me lembro dele perdendo por muito. É que Né, eu ter não lembro surrado. o placar dele contra o Huckenberg na Renault, por exemplo. O Huckenberg ganha dele. Mas eu não vou saber se foi Então, uma surra ou não. a questão é se É. foi por muito não, porque, pô, contra o Lando, as temporadas dele na McLaren foram acirradas, contra o Leclerc, por mais que ele claramente seja um piloto pior que o Leclerc, as temporadas também foram Ele ganha acirradas. uma até, por Ele sinal. ganha uma, exatamente. Então, ele é um cara que não costuma levar atraso, né? E aí, por isso que ele tá frustrado, e ele disse o seguinte: você pode ler pra gente, senhor Rafael? Não sei se é má sorte ou se as coisas simplesmente não dão certo, mas tento me manter positivo porque o ritmo e minha adaptação ao carro são bons. Sinto-me em casa e acho que estou levando a equipe adiante, mas os resultados não estão aparecendo apesar de ter o ritmo. Uma frase até meio similar com a do Bortoleto, né? Exato. Ele tá reconhecendo aí, falando. Ele tá assumindo a culpa, Uhum, basicamente, né? Quando ele fala que o ritmo existe, mas os resultados não estão aparecendo, é porque ele tá fazendo uma crítica à execução do domingo, sim. basicamente. Né? Porque várias vezes ele classificou bem e não conseguiu fazer os pontos no mesmo nível que o álbum, por exemplo. E aí a gente tem até a nossa tela de comparação aqui dele com o álbum. Olha lá, o duelo na Williams. Você pode ler pra gente também, por Claro. favor. Em pontos tá 42-13 pro álbum, de fato É uma é uma lavada. pancada, é. Uma Em lavada. corridas tá 5-1 para o álbum, em qualis Outra lavada. 6-4, aí é algo mais acirrado já. E o melhor resultado do álbum no ano é um P5, e o melhor resultado do Sainz no ano é apenas um P8. Pois é, um P8, assim, ele tem que se matar pra conseguir um P8, Sim. enquanto o álbum conseguiu um P5 3 vezes na temporada. É, exato. E assim, só pra vocês entenderem, foram 10 corridas no ano, então esses 5-1 em corridas desconsidera abandonos, né, Uhum. de ambos os Ambos. lados aí, por isso que faltam corridas aí, faltam 4 corridas na conta. Só pra vocês entenderem. Mas a gente vê exatamente isso, ó, entrei no classificatório, tá 6-4. Exatamente o mesmo placar de Huckenberg e Bortoleto, por Uhum. exemplo, né? E aí chega na corrida, acontece a mesma coisa. O álbum passa o carro e o Huckenberg passa o carro Sim. também. Então é muito uma questão de caras que chegaram agora e estão tentando se ajustar, estão tentando conseguir seu espaço. Claro que pro Carlos Sainz, talvez seja algo mais incômodo, porque é um cara que já tem uma trajetória estabelecida dentro da Fórmula 1, né? O Bortoleto é um pouco mais normal, porque ele acabou de chegar, né? É, de fato. Mas assim, também eu acho que o Sainz, ele eu disse aqui, né, eu achei que ele deu uma exagerada, porque é óbvio que a gente olha em pontos ali e fala 42-13 e a gente fala: "Nossa, é uma pancada muito grande". Mas nas últimas, sei lá, 3, 4 provas, tem sido algo muito mais normal, né. Os 2 andam um perto do outro, no máximo um carro entre eles ali. É que óbvio, teve aquele começo do ano, por exemplo, o GP da Austrália, que o Albon foi P5 e o Sainz tinha abandonado. Teve alguma outra corrida que isso aconteceu também, se eu não me engano. E eu acho que essa lavada em pontos que a gente vê é muito mais resultado das primeiras 4, 5, 6 provas ali, do que das últimas 6, por exemplo, se a gente fosse dividir esse recorte em 2. Então, assim, eu entendo o lado do Sainz, ele tá frustrado de estar perdendo de um monte, de não conseguir replicar os resultados do álbum. E eu acho que talvez até ele tenha pensado que ele ia chegar na Williams meio que vencer o álbum com não com sobras, mas vencer o álbum com alguma autoridade ali, coisa que ele não tá conseguindo fazer. Não, eu Eh, discordo, cara. você acha que Eu, eu não acho que ele dava como fava contada vencer o álbum, não. Eu acho que ele acreditava que ele teria o mesmo ritmo do álbum. E ele não tem, eu acho entendeu? eu acho que ele achava que ele venceria até.
E aí é por isso até que ele fica tão frustrado. Mas eu acho que é isso, ele não anda tão atrás do álbum, ele andou em alguns momentos, mas nas últimas 5, 6 provas aí, eu acho que deu uma estabilizada e agora eles trocam pontos. O problema é isso, agora eles vão trocar pontos, então o Sainz vai fazer 3 pontos aqui, depois o álbum faz 2, aí o Sainz faz 4, o álbum faz mais 3, eles vão ficar nessa, mas aí a diferença não vai ser cortada porque, enfim, são 29 pontos, acho que aí é muita coisa e quando você tem uma desvantagem tão grande de pontos, que 29 pontos em uma Williams já é muita coisa, É muita coisa. trocar pontos não é o suficiente pra você cortar essa diferença ou vencer. Então eu acho que até a tendência é que ele perca aí do álbum esse ano, mas eu não acho que tá sendo tão ruim aí como ele expressou ser. Como ele acredita? É. Não sei exatamente. Acho que é parte da frustração dele também. Não, eu acho que é exagero falar que é metade do ano é pra esquecer. Sim. Tipo assim, é um pouco exagerado ali. Mas é o que você falou, é frustração. Eu não sei exatamente qual foi o momento que ele deu essa entrevista. Às vezes ele deu logo depois da corrida. Uhum. E aí ele tava frustrado de Mas que. ele pontuou na corrida e o álbum não. Não, ele pontua. Mas é aí que tá, ele pontua em décimo. E ele sabe que pontuar em décimo não resolve a causa dele, É, de entendeu? fato não. Porque quando tava antes da corrida 42-12, é, Sim. não é esse um ponto que vai fazer diferença, entendeu? Ele precisava pelo Sim. menos aproveitar uma chance ali. E eu acho que não é nem a questão dele olhar pra pontuação do álbum especificamente, tipo assim, cara, preciso ganhar desse cara e tal, não sei o quê. Eu acho que é mais uma questão dele olhar o que o cara conseguiu fazer e falar, tipo assim, poxa, eu consigo fazer igual também. Na Ferrari eu fiz coisas incríveis também, e por que que eu não tô conseguindo fazer agora? Uhum. Entendeu? Sim. Então eu acho que é muito por aí que o Sainz tá, e por isso que ele fica meio frustrado com essa situação aí. Não, de fato, também pode ser, mas eu acho que é isso, eu acho que parte muito do fato do começo de ano dele ter sido ruim, aí eu acho que dá pra dizer que aquele início, as primeiras 5 provas, eu acho que foram ruins. Teve Sim. abandono na Austrália, eu acho que ele teve algum outro abandono, mas eu não tô conseguindo lembrar onde que foi exatamente. Mas enfim, e que foi quando o álbum esteve mais forte. O álbum, em um certo momento no GP de Imola, por exemplo, ele começa até flertar com o pódio. Obviamente era muito difícil, mas ele tava em quarto ali, é que depois ele perde a posição pro Hamilton, etc. E eu acho que o Sainz acabou perdendo a temporada ali, mas agora eu acredito que tenha dado uma estabilizada. Enfim. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí. Comenta aí o que que vocês acham dessa situação do Carlos Sainz, porque o homem tá Tá bolado. O, bolado, o homem está boladão. Está boladão.